Moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos aí, pessoal, para mais uma aula de patologia geral. Tá eu, o professor Ederson Flávio Witz. Vou estar dirigindo vocês hoje para mais alguns temas aí pertinentes à nossa disciplina, beleza? Lembrando, pessoal, que as aulas elas continuam disponíveis lá no portal. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar perguntando pelo WhatsApp, que eu nas próximas aulas eu vou estar respondendo, tá? A, a última aula, pessoal, nós tratamos sobre degenerações, né? Degenerações intracelulares, que nós falamos da degeneração hidrópica e da degeneração hialínica, tá? Me lembro que a colega, a aluna Stephanie, a Gleice Stephanie, ela falou para mim, fez uma pergunta que não tinha entendido a questão número 5, tá? A questão número 5, salvo engano, eu pedi quais seriam os fatores relevantes, ou seja, o que pode causar aqueles tipos de degenerações que eu citei lá, tá? Eu não me lembro agora exatamente qual que é a pergunta, mas o que eu quis que vocês citassem é em que situações que nós poderíamos encontrar aqueles tipos de degenerações, tá ok? Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina. Eu vou estar trabalhando com vocês temas novos, tá? Eu espero, se eu não conseguir finalizar hoje a degeneração, eu acredito que vai ficar mais uma meia hora para a próxima aula, tá? Mas eu vou finalizar as degenerações e nós vamos entrar em outros fatores aí, tá? Que é a necrose, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, sempre anota, não fique com vergonha de perguntar não, tá? Eu também tenho percebido que poucos alunos estão mandando as imagens das atividades que eu sugeri que vocês fizessem, tá? Lembrando que não é obrigado a fazer, porém, os colegas que não mandarem as atividades, eu não vou conseguir depois, posteriormente aí, ajudar de alguma forma, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu não sei se é essa a questão, mas tentem evitar para acumular aulas, tá? Encarem essas aulas aí presenciais aí de modo dessa forma remoto, né, que nós gravamos a aula para vocês, como se vocês tivessem que assistir as aulas todos os dias. Para quê? Para evitar que vocês se acumulem também de conteúdo, porque imagina comigo, se daqui, sei lá, 15 dias nós retornarmos às aulas e nós formos fazer umas atividades avaliativa ou mesmo as avaliações, né? E às vezes o aluno não assistiu os conteúdos, foi deixando para depois, aí fica muita coisa para ele assistir e naturalmente quando a gente não se dedica a alguma coisa, a gente acaba podendo ser prejudicado. Então isso eu acho que ninguém quer, tá? E eu também não quero que vocês sejam prejudicados. Então eu oriento que vocês, não deu para assistir toda a aula hoje, assiste um pouco, né? Amanhã no primeiro horário, já faz a finalização da aula para não acumular, tá bom? No mais, nós vamos continuar aí. Qualquer dúvida, vocês manda para mim que eu vou estar respondendo aí nas próximas aulas aí, tá bom? Bora para a aula. Na última aula, eu finalizei nesse slide aqui, né? Não foi? Que foi as degenerações hialínicas e nesse caso aqui, causado pela deficiência da enzima alfa-1 antitripsina, né? Então hoje nós vamos continuar falando de degenerações, porém o tema que nós vamos começar hoje é as degenerações mucoides, né? Ou como nós podemos chamar também aí, seria o acúmulo de muco, tá ok? Então, primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender nesse processo aqui, né? Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de acúmulos, de degenerações, tá? O que é uma degeneração? É um acúmulo. E o que é um acúmulo? É uma, um aumento daquela substância, né, em um determinado local. Nós falamos na parte inicial, naquelas, acho que 3 aulas passadas, se eu não me engano, ou 4 aulas, sobre as degenerações que acumulam-se dentro das células, né, e fora das células. Ou seja, nós falamos lá das degenerações pigmentares, não é isso?
Aí falamos os pigmentos que se acumulam dentro e fora. Aí nós começamos a falar sobre as degenerações hidrópica e alínica, né, que são situações que também se acumulam dentro da célula. Porém, pessoal, eu já citei nas outras aulas e repito aqui, algumas substâncias não se acumulam somente dentro da célula, tá? Ela pode se acumular também fora, como eu dei o exemplo lá da amiloidose, né, na última aula, tá? Então, o acúmulo de muco também é um tipo de degeneração, né, em que o muco, né, que é essa estrutura mucoide, né, uma substância que a gente chama de mucinas, não é isso? Que seriam glicoproteínas, né, que elas acabam se acumulando no interior das células, tá ok? Então, como que nós podemos chamar essas degenerações, tá? Essa degeneração, nós podemos chamar ela de degeneração mucoide, como eu coloquei para vocês, mas talvez, pessoal, vocês vão ouvir outros termos, tá? Lembrando que essa que eu coloquei é a principal, porém eu comento algumas coisas a mais aqui, mesmo porque talvez, eu acredito que um dia vocês vão passar por algumas avaliações, né? Fora da vida aí, acadêmica, né? Como, por exemplo, concursos, né? Ou até mesmo a continuação de uma especialização, mestrado, doutorado, né? Então vocês podem acabar ouvindo outro termo, tá? Então, a situação também que vocês podem ouvir falar de alteração mixomatosa, tá? Essa alteração mixomatosa é a mesma coisa que o acúmulo de muco, tá ok? Ou talvez vocês podem ouvir o termo transformação ou entumecimento mucoide, tá? Que é a mesma coisa também, tá? Transformação mucoide, entumecimento mucoide. Lembra que entumecer é inchar, tá, pessoal? Então, entumecimento mucoide, inchando, né? Por quê? Pela presença do muco, tá ok? Ou ainda, pessoal, vocês podem ouvir falar sobre o edema mucoso, tá? Que é o inchaço por muco. Então, existem outras situações aí, tá? Que como eu disse para vocês, o objetivo não é falar de todos, mas eu quero aqui não ficar se ater somente às poucas informações que eu coloco aqui no slide, tá ok? Então, nós sabemos que o acúmulo de muco é uma degeneração reversível, né? Ou seja, existe uma ação, uma agressão à célula, né? Que é através da presença desse muco, e esse muco se acumulando na célula, a célula ela perde um pouco a sua funcionalidade, né? Tem mudanças morfológicas, porém essa célula ainda está funcional, ou seja, ela ainda, né, vive. Então, pessoal, se o agente agressor ele cessar, se o nosso corpo conseguir restabelecer o bom funcionamento, nós teremos aí uma condição de retorno dessa célula para a condição normal, tá ok? Porém, pessoal, por isso que a gente fala que é reversível, né? Ela pode, em sua maioria, né? Ela pode voltar ao seu estado basal normal. Porém, se essa lesão ela continuar, ela for incessante, né, ou nociva para essa célula, ela pode não resistir a esse estresse, né? E ela pode acabar morrendo, ou seja, ela pode virar uma lesão irreversível, tá ok? Essa lesão, pessoal, é uma lesão aguda, tá? Por que é uma lesão aguda? Porque é uma lesão que ela surge de forma rápida, tá? A pessoa desenvolve esse tipo de lesão e ela se apresenta de forma rápida, tá? Então a gradação dela é aguda, tá ok? Por que acontece, pessoal? Qual que é o principal mecanismo fisiopatológico, tá? Existem várias vertentes aí, né, quanto ao surgimento. Porém, existem duas condições que são mais conhecidas aí, tá, pessoal? Que são, né, a, a hiperprodução de muco, né, por células mucíparas, né, dos tratos digestivo e respiratório, e a síntese exagerada de mucinas em adenomas e adenocarcinomas, tá? Então, professor, o que significa isso? Então, eu vou explicar para vocês, tá? Essa hiperprodução é o aumento desse produto. Então, o corpo ele vai produzir mais muco, tá? E esse muco que vai ser produzido, tá? Por essas células. Que células são essas? São as células mucíparas, tá? Essas células mucíparas são células que produzem muco, tá? A maioria, pessoal, dessas células
elas vão se encontrar no nosso tecido epitelial, tá? No nosso tecido de pele, tá ok? Porém, não é só ali que ela vai se alojar, tá ok? Que nós vamos encontrar, melhor dizendo, esse tipo de células, tá? Além desse tecido epitelial, nós também encontramos, pessoal, um grande volume no nosso trato digestivo. Quando a gente fala trato digestivo, lembra sempre do trato gastrointestinal, né? O TGI. É aquele tubo que começa na boca e vai até o ânus. Então, por todo esse percurso, nós temos muitas células produtoras de muco, tá ok? E nossa via respiratória também, pessoal. Então, ali desde as nossas vias nasais superiores ali, né? Onde temos o vestíbulo, né? Parte olfatória, parte respiratória, né? Parte de faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Toda essa região também ela é rica na presença dessas células, né? Mucíparas, tá ok? Então essas células mucíparas que normalmente já estão lá nesse tecido epitelial e principalmente nesses locais que eu acabei de dizer, essas células têm a função de produzir muco. Então, o natural dela é produzir muco. Qual que é o problema aqui nessa condição de degeneração, pessoal? Essas células elas vão ter uma hiperprodução de muco, ou seja, ela vai produzir muito mais muco do que o normal, tá? Essa condição em que a célula produz muito muco, esse muco ele não vai conseguir ser exteriorizado, ou seja, transportado daquele local e ele acaba se acumulando, tá? Lembrando, pessoal, que esse muco, né, que nós podemos chamar também de mucina, né, nada mais é do que glicoproteínas, tá, pessoal? É a adição, né, de proteínas à glicose, tá ok? Então essas glicoproteínas, elas são sintetizadas por essas células. Lá dentro das células, o corpo ele vai unir essas proteínas a esse carboidrato e vai formar o que nós chamamos aí de mucina ou muco, tá ok? Esse acúmulo, pessoal, como eu disse para vocês, se nós tivermos aí uma cessação do agente causador, né, uma correção desse processo, a célula ela vai retornar ao seu estado normal, tá? Porém, se não, a célula pode causar uma lesão, né, que ela não suporte mais o funcionamento e ela pode acabar morrendo aí por essa condição, tá ok? E a outra conhecida aí é a síntese exagerada de mucinas, tá? Em que tipo de célula? Em adenomas e adenocarcinomas, tá? Então aqui o processo é similar ao de cima, tá? Ou seja, nós temos uma produção, a síntese, né, exagerada. Então uma hiperprodução de mucinas. Só que aqui, pessoal, é comum apresentar-se em adenomas, tá ok, pessoal? Esses adenomas são tipos de tumoração, tá? São tumores, tá ok? Que o indivíduo pode apresentar no corpo aí. Então, nessas células normais e nessas células em que haja a presença de uma tumoração, beleza? Então, continuamos aí. Então, essas são as condições mais conhecidas, tá? Aqui, pessoal, nós conseguimos visualizar nessa imagem os ossos, né, pneumático que nós temos aqui, né, que são aqueles ossos que acumulam ar, né? Lembra que nós tratamos isso? Talvez eu não falei com vocês, mas eu acredito que se eu não falei, o professor deve ter comentado. Os ossos pneumáticos, pessoal, são ossos que possuem cavidades de volume variável, então o tamanho depende do qual é o osso, tá? E esses ossos, eles contêm, essas cavidades contém muco na parede interna. Então, se vocês observar aqui, ó, aqui nós temos o osso, né? Esse aqui é o osso, e dentro desse osso aqui nós temos o orifício. E essa membrana superficial aqui, esse tecido epitelial em cima do osso aqui, ele tem células mucosas que produzem um muco. Então, esse buraco aqui, isso aqui que nós estamos vendo, pessoal, é justamente, por exemplo, o osso frontal. O osso frontal é um osso que tem um buraco aqui, uma cavidade, tá? Essa cavidade no osso pneumático é chamado de seio ou sinus, tá? Então, sinus e seio é a mesma coisa, tá? Então,
esses sinos, né, essas cavidades nos ossos que são preenchidas por ar, entra ar aqui dentro e a parede desses ossos, ela possui células, né, mucíparas, elas produzem muco. Então, qual que é a ideia aqui? Quando nós respiramos, o ar ele entra pelo nariz, uma grande parte, né, entra por essas, aqui nos labirintos etimoidais, né, no osso etimoide, e ele acaba se distribuindo para esses ossos em cavidades, esses seios, né? Então, o ar que nós inspiramos, uma parte dele vem para o seio maxilar, vem para o seio etimoidal, vai lá para o seio esfenoidal, vem para o seio frontal. E o que ele faz aqui? Esse ar, ele entra em contato com esse muco. E esse muco está aquecido, então o que vai acontecer com o ar? Vai ser aquecido também, tá? Qual que é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é que, por algum motivo, né, existem várias causas, nós não vamos tratar sobre isso, né? Mas algum motivo, por exemplo, uma infecção, né? Por a presença, por exemplo, de uma bactéria, faz com que essa parede epitelial comece a produzir mais muco, né, pela questão do processo inflamatório, e esse muco produzindo em quantidades muito maiores do que o normal, ele vai começar a causar obstruções. Então ele vai clausurar, por exemplo, micro-organismos aqui que vão continuar se multiplicando. Então o corpo vai vir tentando combater esse processo inflamatório, então vamos ter uma resposta. Ele pode acontecer também, pessoal, de ocorrer a produção desse muco numa quantidade muito grande, né? E esse muco acabar causando um aumento da pressão dentro do osso. Então fica aquela pressão, né? Para quem tem sinusite, né? Rinite, eu acredito que já sentiu essa sensação de aperto no rosto aí, né? Principalmente quando pega um frio, né? Um vento no rosto aí, tá? Então, a sinusite é o sinus, né, que é os seios, né, os buracos ali, o it inflamado, tá? Isso aqui, pessoal, é um exemplo, né, de acúmulo de muco, tá ok? A maioria desse muco aqui, professor, mas isso aqui é uma degeneração? Sim, mas o muco, esse muco está acumulando dentro das células? Sim, por quê? Porque, como eu disse para vocês, aqui vai vir células de defesas, né, que vão fagocitar esse muco, tentar digerir para tirar ele daqui. Então, esse muco vai ficar acumulado dentro dos macrófagos, tá? E nós vamos ter um acúmulo, né, uma degeneração mucoide, um entumecimento mucoide, como eu falei para vocês ali, tá ok? Então, só para a gente seguir tendo uma ótica de um exemplo clássico aí, tá bom? Outro exemplo aqui, pessoal, a mucocele, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas acredito que já tiveram, né, isso na boca aí ou já viram em alguém, tá? É claro que aqui é uma mucocele bem pequena, né? Aqui nós temos uma bem grande, né? Então, o que acontece, pessoal? O que é essa mucocele? É o acúmulo de muco, tá? Nesse caso, é uma mucocele labial, tá ok? Aqui, por que existe esse muco aqui? Porque aqui nós temos células mucíparas e essas células elas estão produzindo muito mais muco do que o normal, uma hiperprodução. E essa hiperprodução, talvez aqui o motivo seria os ductos, né, de retirada desse muco, né? Pode ter uma obstrução, pode ser uma ação micro-organismo, né? Então, mas enfim, tá? A mucocele é um exemplo de um acúmulo de muco, nesse caso local, ok? Está sendo localizado aqui na região labial, tá ok? Continuando. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem, né? Essa imagem aqui à esquerda, né? Que mostra aí, ó, a figura, né? O líquido ou material mucoide que se acumula, né, nos microcistos, né? É por vezes azulado na coloração especial de maçom. O que é isso aqui? É o corante utilizado, tá? Então, ele quando corado com esse corante de maçom, ele, muitas das vezes, esses microcistos de muco que é formado, ele vai ter essa coloração azulada aqui, ó. Então, é isso aqui que nós estamos enxergando aqui, ó. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é muco, tá ok?
Então, essa degeneração mucoide, pessoal, muitas vezes, quando é nas vias respiratórias, que eu disse lá no começo, né, que ó, pode acontecer nas vias respiratórias, né, ele pode ser evidenciado com isso aqui, ó. Aí alguém vai falar assim, poxa, professor, eu precisava dessa imagem aqui, por que não? Né? Por que nós não podemos usar? Né? Então, essa criança aí, se vocês olhar bem nessa secreção, o que é aquilo ali? Aquilo ali é muco, aquilo ali é glicoproteínas, tá? Então, aquilo ali foi produzido por células mucíparas e elas foram produzidas em uma quantidade muito maior. Isso que nós estamos vendo aí na imagem, isso aqui é o que ficou, né, exteriorizado, é o que está saindo, tá? Mas é claro que uma quantidade também se acumula lá nas vias, né, de síntese, que seria no caso ali, por exemplo, possivelmente vai ser na região da parte respiratória ou lá nos seios paranasais, né? Quem aqui nunca viu ou talvez não passou por isso, aquela pessoa dá aquela engasgada com aquele catarro, e você fala, porra, vem de onde esse catarro, né? Então, muitas das vezes eles estão aqui, ó, nesses ossos pneumáticos aqui, e pela pressão da pessoa fazendo aquela arrasta de força pela boca, ele puxa aquele catarro, né? E o bom é que tem gente que ainda come, né? Aí você fala, puta merda, que nojo. Gente, isso aqui é glicoproteínas, é nutriente puro. Tô brincando. Oh, meu Deus, tem que rir. Então vamos lá, pessoal. Outro exemplo aqui para vocês, que depois eu venho nas questões, né? Cite exemplos, aí o aluno fala, ixi, não entendi, não sei. Então, outro exemplo aí de degeneração mucoide, pessoal. Ó, isso aqui, ó, essa imagem à esquerda aqui, essa imagem do meio aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma degeneração mucoide, tá? O que é uma degeneração? É um acúmulo de muco, tá ok? E essa imagem aqui mostra uma hérnia de disco, né? Ou uma hérnia discal, que é a mesma coisa, tá? O que é uma hérnia de disco, pessoal? É uma protusão do disco intervertebral. Então, observem que aqui eu tenho o disco, né, intervertebral, que é essa estrutura aqui e aqui, né? E aqui entre os discos, perdão, corrigindo. Então eu tenho aqui as vértebras, tá? Que é isso aqui. Entre as vértebras eu tenho os discos intervertebrais, tá ok? E nessa parte aqui, como foi cortada, a gente consegue visualizar a coluna, a medula espinhal, tá? Então, nesse caso, pessoal, esses discos aqui, ó, eles estão fazendo o que aqui? Eles estão atuando de uma forma para encaixar as articulações, né, que existem entre as vértebras, e ele também, pessoal, ele está atuando como um amortecedor, né, quanto ao nosso peso. Então, é questão de ergonomia, né, esse má posicionamento, a pessoa que trabalha no escritório, fica sentada ali de uma forma irregular muito tempo, né, ou a pessoa com obesidade, pessoa com tamanho, por exemplo, dos membros inferior diferente, sobrecarga, então tem traumas, tem várias coisas que podem acontecer, tá? E o objetivo meu não é dar uma aula de hérnia de disco aqui não, mas é mostrar para vocês que nessa fibrocartilagem que existe aqui, essa cartilagem fibrosa que forma, é um tipo de cartilagem que forma o disco, na parte do central dela existe um núcleo, tá, pessoal? Esse núcleo aqui, ó, esse núcleo, ele é um núcleo gelatinoso, tá? Ele é um tipo de tecido mais mole, como se fosse uma pasta, tá? Isso aqui é em nós todos, tá? Isso é o normal. Então, esse disco aqui, pessoal, por esses fatores que causam, que podem causar, como eu falei para vocês, a maioria das vezes isso aqui é má postura, né? Obesidade e etc, né? Então, o que acontece? Você começa a comprimir demais esse disco e essa parte do meio do disco, ela começa a ter uma protusão, ela começa a apontar, ó. Então, ele começa a produzir mais muco do que o normal, né, no núcleo. Esse núcleo protuso, ele começa a se deslocar, então ele pode tanto ir para cá, para lá, qualquer lugar aqui, tá? Nesse caso ele tá indo aqui sobre a medula espinhal, então ele começou a comprimir a medula espinhal. Então existem aqui, ó, degenerações, né,
em que o núcleo ele se tornou gelatinoso porque produziu a mais. Aqui já tem a protusão, que ele começou a sair. Aqui já tem a extrusão, aqui ele teve a saída propriamente dita. Então esse núcleo ele está se esterilizando, está saindo para fora. E aqui sequestrado, que ele acaba podendo migrar para outros locais, tá? Então a hérnia de disco é um outro exemplo de uma degeneração mucoide, tá? Em que o muco aqui na região do núcleo, né, da hérnia, do disco, ele vai ser produzido uma quantidade maior e ele pode acabar, como eu disse para vocês, se deslocando o seu centro para qualquer um dos lugares, tá? Aí se ele encostar aqui na medula, pensa comigo, pessoal, a medula espinhal está passando informações tanto sensitiva quanto somática. Então, o que acontece? A pessoa ela pode ter choques, ela pode ter perca de sensibilidade, ela pode ter uma dor que irradia, se o nervo que passar aqui encostar, ele pode migrar dor para a perna, né? Então, os fatores são vários aí, tá ok? E aqui eu queria só colocar outra coisa para vocês, que é o bico de papagaio, tá? Muita gente atribui a hérnia de disco chamando de bico de papagaio, tá? E na verdade o bico de papagaio é uma coisa, a hérnia de disco é outra, tá, pessoal? A hérnia de disco é uma movimentação do núcleo, que é esse núcleo gelatinoso do disco, tá? Já o bico de papagaio, que o nome correto é osteofitose, tá? Que eu até coloquei aqui, ó, osteofitose. O que é esse processo? É uma protusão do osso, tá, pessoal? Da vértebra. Então, aqui nós temos uma protusão, um deslocamento da parte óssea, tá? Muitas das vezes isso aqui é causado por traumatismo, tá, pessoal? Ou também sobrepeso, tá? Mas muitas das vezes trauma. A pessoa tem uma queda, né? Uma pressão muito grande aqui e ela tem uma protusão da estrutura óssea, tá? Então, o que vai encostar na região nervosa aqui, o que vai causar todo essa irritação, essa dor, essa irradiação, vai ser a protusão do osso, tá? E ele tem esse nome porque ele vai formando um bicozinho aqui, ó, tá? Ok? E pode formar nos dois. E outra coisa, também não quer dizer que o bico de papagaio, essa protusão no osso, também não pode comprimir o disco e causar uma hérnia de disco. Então a pessoa pode ter simultaneamente a osteofitose e também a hérnia de disco, tá ok? Aqui ó, tem uma radiografia, né, que a gente consegue visualizar o bico formando, tanto nessa imagem quanto na radiografia, tá ok? Aqui na imagem B está mostrando que o disco já foi degenerado, né? Ou seja, ele já teve a sua extrusão daqui e ele ficou um espaço, né, entre as vértebras. Então, pode ver que o secundário isso aqui, pessoal, que começa a ter é justamente essa assimetria, essa mudança na forma, né? Aqui é a região lombar, então você pode ver que a coluna do indivíduo, ó, ela já está toda curvada. Então isso normalmente é uma consequência desse processo aqui, tá? Isso é muito comum na região lombar e cervical, tá? Mais comum. Aqui um outro exemplo, pessoal, a degeneração mucoide do ligamento cruzado anterior, tá? O objetivo meu, como eu disse, não é a gente falar de tudo, mas eu estou dando alguns exemplos práticos para a gente poder identificar a degeneração que nós estamos falando, tá? Então aqui, ó, nós temos duas tomografias, né? E aqui nessa tomografia à direita, nós temos a estrutura inflamada, né? E na estrutura à esquerda nós temos o joelho, né, normal. Então o que a gente consegue evidenciar aqui, pessoal? Que essa estrutura, ó, esse ligamento aqui, ó, ele está, né, bem inchado, tá? Ele está bem inchado e existe até uma protusão, ó, uma inflamação, esse branco aqui, ó, que ele se mobiliza aqui, tá? Então isso aqui é um outro exemplo de uma degeneração que pode acontecer também em regiões articulares, tá? Não é porque eu falei para vocês ali que é mais na região epitelial que não pode acontecer em outros locais, tá? Então, o mais frequente, como eu disse para vocês, é na região epitelial, trato respiratório e digestório. Porém, ele pode acometer vários locais no corpo aí, tá ok? Então, era isso que eu queria falar, pessoal, sobre a degeneração mucoide,
tá? A gente acha que não, né? Mas já foi meia hora da aula, né? Então nós vamos avançando aí. Beber uma aguinha aqui. Então, nós vamos falar agora, pessoal, sobre os acúmulos de lipídios, tá ok? Acúmulos de lipídio. O que é isso, professor? Isso aqui é um outro tipo de degeneração, tá? Essa degeneração, que nós chamamos de acúmulo de lipídio, tem várias nomenclaturas também, tá, pessoal? Vocês podem achar aí degeneração lipídica, vocês podem ouvir o termo degeneração gordurosa, vocês podem ver o termo que é bem mais comum do que esses, chamado esteatose, tá? Esteatose, tá? Então a esteatose, pessoal, é o mesmo que acúmulo de lipídio, tá ok? Esse esteato refere-se à substância amarelada, lipídica, gordurosa, ok? Então, o acúmulo de lipídio, pessoal, é uma condição que atinge aí em torno de 25 a 35% da população. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que então de cada 10 pessoas, em torno de 2 a até 3,5, 2,5 a 3,5 pessoas pode ter? Sim, tá? Então a incidência de acúmulo de gordura é comum em nós, pessoal, tá? É comum aí, como eu disse, a incidência é grande na população, tá? É claro que, pessoal, existem aquela população que elas são mais acometidas, tá? Que são, por exemplo, os obesos, né? 80% dos obesos, né? De cada 10, em torno de 8, né? Vão desenvolver esse tipo de degeneração. E também, pessoal, os alcoólatras, né? As pessoas que fazem o uso, a ingesta aí de bebida alcoólica, né? Até coloquei na imagem aqui, né? São as pessoas que são os candidatão, né? Que acabam desenvolvendo esse processo. Então, 100%, né? Esse 100% é complicado, tá, pessoal? Mas tá uma referência que eu usei, que eu peguei aqui. Então, por isso que eu coloquei. Então, em torno de 100% dos alcoólatras, né, vai ter. Mas, claro que talvez de 100 pessoas, a gente pode encontrar um outro que não tenha, né? Mas depende aí, tá? Beleza? E nessa condição em que eles desenvolvem por conta da bebida alcoólica, isso é chamado de esteatose alcoólica. Beleza? Quais são os órgãos mais acometidos, tá, pessoal? Os órgãos mais acometidos, né, é o fígado, né, os rins, né, a região tubular dos rins, né, o coração, tá, e também músculo esquelético, né, e cardíaco e o pâncreas, tá? Ok? Então, esses são os mais comuns. Depois, nos próximos slides aí, eu vou comentar um pouco mais sobre e vou falar especificamente informações específicas de cada. Então, talvez se você não anotou aí, fica tranquilo que no próximo slide eu vou discriminar cada um deles aí, tá bom? Então, os tipos, pessoal, de esteatose, tá? Ou acúmulo de lipídio, tá? Nós temos aí, podemos separar em esteatose alcoólica, né, que é aquela causada pelo álcool, né? E a esteatose, que é o acúmulo de lipídio não alcoólica, que é aquela que o indivíduo não faz o uso de bebida alcoólica e ele acaba desenvolvendo esse acúmulo de gordura, tá? Ok? Isso, pessoal, um acúmulo de gordura intracelular, tá? Nós estamos falando de degeneração, de acúmulo de lipídio. Na onde, professor? Dentro das células. Beleza? Os graus, tá? Os graus, nós podemos encontrar tanto no grau leve, no grau moderado a grave. Dependendo, né? Dependendo da condição de saúde do indivíduo aí, tá ok? Esses tipos de lipídio, pessoal. Esses tipos de lipídio, nós temos vários tipos de lipídio, tá? Nós temos aí o ácido gráfico, né? Nós temos o esfingolipídio, nós temos o fosfolipídio, nós temos o colesterol, né?
que daí nós temos o LDL, o HDL, né? Nós temos os esteroides, tá? Então nós temos vários tipos de lipídios aí, tá? Depois eu vou comentar um pouco aí sobre esse processo aí, tá? Esse metabolismo de lipídio, tá? Por quê, pessoal? Porque nós fazemos o uso, né? Na verdade, nós utilizamos gordura no nosso corpo, né? E eu posso falar com propriedade, né? Nós temos bastante gordura, né? Propriedade porque eu tenho bastante, tá? E essa gordura, pessoal, ela é essencial para o nosso corpo. Porém, o seu acúmulo no interior de algumas células, de tecidos, né? E células, eles podem causar problemas para nós aí, tá? Então, basicamente, nós nos alimentamos e esse alimento à base de gordura, né? Que contém gordura, nós vamos usar essa gordura aí. Só que o nosso corpo, ele não vai jogar fora, né, o excesso, né, que nós não vamos ficar excretando nas fezes a gordura que nós não absorvemos. Não, o nosso corpo vai absorver e esse excesso de gordura, o nosso corpo ele vai armazenar, tá ok? De que forma? Em forma de gordura, tá? Então, o nosso metabolismo lipídico, ele sempre vai dar um jeitinho de colocar, né, vai dar um jeitinho de colocar aquela gordura que nós estamos comendo, né, que aliás dá muita energia, né, muito ATP, em algum local, tá? No homem ele concentra mais, ele concentra mais no, no abdômen, né? Principalmente no abdômen, na mulher mais na região de nádegas, né? Glútea aí e também região de mama, tá? Mas a mulher também acumula um pouco na região abdominal, tá ok? As causas, pessoal, as causas são várias, eu também vou especificar basicamente, principalmente três tipos de causas aí, né? Que é os agentes tóxicos, as anóxias, né? Ou hipóxias e as alterações na dieta, né? E distúrbios metabólicos aí. Então, as principais eu vou comentar aqui nos próximos slides aí. Beleza? Aqui, pessoal, para vocês visualizarem, tá? Eu peguei essa imagem lá naquele site, oh meu Deus, Med Saúde, tá? Peguei essa imagem lá no site deles. Essa, essa imagem aqui, ela representa um fígado esteatótico, tá? Então, à esquerda nós temos, né, uma imagem de um fígado normal e à direita nós temos uma imagem de um fígado comprometido, né? Comprometido com o quê? Com gordura. Então, esse fígado à direita, ele está num tamanho maior, né, como vocês podem observar, ele apresenta uma coloração amarelada, né? Essa coloração amarelada, pessoal, ela se dá por quê? Pela presença de gordura, tá? Professor, esse fígado está funcionando? Sim, ele está funcionando. Tem distúrbio no metabolismo? Sim, pode ter distúrbio no metabolismo, dependendo do grau. Lembra que a gente tem do grau, né, do leve até o moderado a grave. Então, no grau leve, que essas pessoas aí, a maioria tem, né? Mesmo talvez pessoas que não são obesas, tá, pessoal? Então ela vai ter um déficit funcional muito pequeno, tá? Agora, dependendo da condição de moderado para grave, a pessoa pode ter distúrbios aí, nesse caso hepáticos aí, que pode comprometer algumas funções aí, tá? Então, esse fígado esteatótico é a presença, é o acúmulo de lipídio, de gordura no fígado, nesse caso, nesse indivíduo aqui, tá ok? Professor, mas ele acumula só no fígado? Não, pessoal, ele pode acumular, como eu disse para vocês, em vários locais ali, né? O fígado, ele é o cara mais acometido, tá? Mas no rim, né, coração, músculos, né, esqueléticos, pâncreas, né, vísceras também podem ser acometidos, tá? Esse cara aqui, pessoal, da imagem, isso aqui é o hepatócito, tá? Então eu peguei essa imagem aqui no site do Epicentro, tá? Esse cara aqui é o hepatócito. O que é o hepatócito? O hepatócito é a célula funcional, a unidade funcional do fígado. Lembrando, pessoal, que o fígado tem milhões, né, de hepatócitos, ou talvez bilhões, eu não posso afirmar. Esses hepatócitos eles vão executar as funções do fígado. O que o fígado faz, pessoal? O fígado recebe o sangue, né, que está vindo lá do sistema porta, né? Lembra que o sangue passa pelo intestino, traz os nutrientes pela veia porta e ela desemboca no fígado. Então o fígado recebe um sangue, né,
com matéria-prima. Então ele vai trabalhar em cima desse sangue, ele vai produzir ele vai sintetizar vitaminas, vai sintetizar proteínas plasmáticas, ele vai, lembra da bilirrubina que nós vimos lá? Ele vai fazer a conjugação, então ele vai produzir bile, ele vai produzir sais biliares, ele vai produzir várias proteínas essenciais para o nosso corpo aí, tá? Então esse cara é fagócito, ele destrói micro-organismos, então é muito feroz o fígado. Então ele vai trabalhar nesse intuito aí de colocar o nosso corpo de uma forma funcional, tá? Lembrando, pessoal, que o fígado, né, é um órgão que ele precisa de um cuidado. Embora eu falei para vocês em um momento anterior que as células hepáticas são células estáveis. O que quer dizer? São células que, ao ser estimuladas, elas conseguem se desdiferenciar e conseguem produzir células hepáticas novas, tá? Porém, o grau de produção, ele não é tão intenso assim, tá? Ou seja, se uma pessoa se entupir na cachaça por muitos anos seguidos de forma intensa, o corpo não consegue desdiferenciar e criar células iguais. É aí que começa a formar as cirroses, né? As fibroses, né? Posteriormente cirrose e até mesmo o câncer, né? De fígado aí, tá? Então, o hepatócito ele é um cara muito funcional, muito ativo, tá? Só que, como eu disse para vocês, a cachaça, o álcool, né? Na verdade, não é nem o etanol que eu estou me referindo, é mais o acetaldeído, né? E as toxinas aí que nós ingerimos aí, tá? Então, que fazem a destruição dele, tá? Depois eu vou tentar colocar uma imagem aqui, mostrando para vocês um fígado cirrótico ali numa cirurgia. Até separei aqui já. Então, observem, pessoal, que a morfologia do fígado, como nós vimos aqui, poxa, ela muda a forma, né? Então, aqui, ó, claro que essa imagem aqui é a mesma imagem, só que aumentada e mudaram uma cor nele aqui. Porém, ele fica mais redondão, tá? Eu tenho imagens aqui na frente, eu já vou mostrar para vocês. Então, a forma do fígado, ela muda, tá? Então, o fígado, ele vai ficar aumentado, não é isso? Nós chamamos de hepatomegalia, né? Aumento de tamanho do fígado. O fígado, ele aumenta não só de tamanho, mas ele também aumenta de peso, tá, pessoal? A gordura no fígado, ela faz com que ele fique mais pesado também. Então, o fígado normal, se vocês se recordam, ele pesa em torno de 1,4 a 1,5 kg, né? Então, 1,4 a 1,5 quilos. Isso normal, tá? Só que ele pode chegar a 3 ou até mais, até 6 quilos eu vi referência bibliográfica aqui, tá? Então, ele pode chegar até 6 quilos. Se a gente considerar, ele pode chegar até 4 vezes o seu peso normal, pessoal. Então, é muita coisa, tá? Para uma estrutura que está localizada aqui no abdômen, então ele vai ocupar, por isso que o abdômen ele é fechado com músculo, né? Ele pode se estender e ficar largão. Às vezes você pega a barriga de um caminhoneiro aí, né? Tamanho de uma roda de trator, né? Então o abdômen ele tem essa flexibilidade aí, tá? A coloração, pessoal, qual que é a cor que ele se apresenta? Poxa, o lipídio é amarelo, então ele se acumula, ele se apresenta de forma, né, amarelada a sua coloração, tá? E a consistência dele fica amolecida, tá? O tecido conjuntivo, pessoal, né, que nós temos ali, ele acaba se estendendo, como se fosse um queijo. Quando você começa a aquecer o queijo, ele começa a esticar, né? É mais ou menos assim que o fígado também fica. Ele fica todo mole, tá? Como eu disse para vocês, ele não fica com essa forma lobular aqui, né? Separando o lobo direito e esquerdo. Ele fica mais uma bolona, uma maçona, né? E as complicações, como eu disse para vocês, né? Pode gerar aí o hepatocarcinoma, né? O câncer de fígado, tá? Aqui tem algumas imagens, tá? Referindo a evolução, né? O fígado normal desenvolveu esteatose hepática, né? O que é esteatose? Esteatose é o acúmulo de lipídio. Por que hepática? Porque ele está acumulando no fígado, tá ok? A esteatose hepática virou uma esteatohepatite, né? Que seria uma inflamação do fígado pela presença da gordura, e ele, nesse caso, ele evoluiu para uma cirrose que virou um câncer. Então,
foi uma progressão, e essa imagem aqui, ela mostra a mesma coisa, um fígado normal, um fígado, né, esteatótico, né, uma esteatose hepática, né, e aqui com cirrose e fibrose aqui, beleza? Então, continuando, pessoal, as ênfases que eu queria comentar com vocês com relação ao tipo de gordura, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, a esteatose, ela acontece, pessoal, pela presença desse tipo de gordura neutra aqui, tá? Que são os mono, os di e os triglicerídeos, tá? Então, como eu disse para vocês lá atrás, nós temos vários tipos de gordura, tá? Qual que é o tipo de gordura que vai ser proveniente para o desenvolvimento de esteatose, né? Que é o acúmulo de lipídio, tá? É a gordura glicerídeo, tá? Tanto monoglicerídeo, quanto diglicerídeo, quanto triglicerídeo, tá? Gravem o que eu vou falar aqui, pessoal. Ó, quando eu tenho um acúmulo de triglicerídeo, diglicerídeo e monoglicerídeo, acumulou dentro da célula, como que vai chamar esse processo patológico? Né? É uma degeneração lipídica, não é isso? Uma esteatose. Agora, quando é um outro tipo de gordura, não glicerídeos, tá? Nós chamamos de lipoidose ou lipidose, que é a mesma coisa, tá? Então, existe um diferencial para o tipo de gordura. É claro que a localização, pessoal, desses outros tipos de gordura também vai variar, tá ok? Então, quando eu finalizar aqui essa parte de triglicerídeo, eu vou comentar dos outros. Eu vou falar de três exemplos aí para vocês verem que existe a possibilidade também de acumular gordura, não sendo os glicerídeos, tá? Como o mais comum é o acúmulo desses glicerídeos, é o que eu vou dar ênfase aqui para vocês aqui, tá? Então, os locais, como a gente viu, eu já comentei com vocês, falei que ia ressaltar nesse slide, tá? O cara mais acometido é o fígado. Por quê? Porque o fígado é o órgão, né, de maior metabolização. É ele que recebe a gordura que nós absorvemos da nossa alimentação. Quando nós temos um índice baixo de gordura no sangue e as nossas células, principalmente ali as células pancreáticas, né, as células beta ali libera a insulina, perdão, o glucagon, a célula alfa produz o glucagon, ele ataca a gordura e bota na corrente sanguínea. E quem que vai receber essa gordura? Né? Vai ter a lipólise, a quebra de gordura lá no abdômen, por exemplo, lá na onde tem a gordura armazenada. Vai ser o fígado. Então, por ele ser um órgão altamente metabólico, né, de gordura, ele é o cara que mais sofre com a presença da gordura, tá? O acúmulo de gordura, tá? O outro exemplo, pessoal, é o epitélio tubular renal, tá? Esse epitélio tubular renal, né? Nós temos que pensar o seguinte: o túbulo renal são aquelas estruturas que fazem o processo de secreção e reabsorção, tá? Quando o filtrado passa pelo glomérulo e vai passando pelo rim existe aquele processo de o corpo pegar de volta aquilo que é bom e jogar o que é ruim, aquele local ele tende também a sofrer com esse acúmulo de gordura aí, tá ok? Outra estrutura que acaba sendo acometida também por se acumular gordura, pessoal. O miocárdio, tá? Principalmente o miocárdio, tá? Não que não acumule-se no pericárdio e também no endocárdio, mas o miocárdio é o cara que mais vai sofrer da região lá do coração, das camadas, tá? E a outra, pessoal, nós podemos encontrar também tanto no músculo estriado esquelético, tá? Não só no músculo cardíaco, como nós vimos, né, no músculo estriado esquelético, e também podemos encontrar, né, no fígado, tá? Principalmente nas células beta do fígado, tá ok? Aqui à direita nós temos na parte superior, né, um fígado normal, né? Aqui os hepatócitos normais, e à direita nós temos essas bolas, pessoal, branquinhas aqui, representa, né? Isso aqui está mostrando os váculos, tá? Esses váculos são as bolsas cheias de gorduras que estão presentes aqui na região hepática, tá? No fígado, tá? Aqui embaixo, na parte inferior, a célula normal, e aqui o fígado com acúmulo de gordura, tá?
Professor, mas por que de novo o fígado? Porque, pessoal, o fígado, ele é o cara que mais sofre com isso. Então, por isso que os exemplos aqui, a ênfase vai ser muito mais em cima do fígado, tá ok? Aqui, uma lâmina, né, mostrando o fígado esteatótipo. A imagem não ficou muito boa, mas vocês conseguem ver essas bolinhas aí, esses vácuos, né, que existe a presença de gordura, tá? Eu sei, pessoal, que às vezes você voltar lá no acúmulo de proteína, lá no acúmulo de água, degeneração hidrópica, vocês vão ver coisa bem parecida com isso, né? Então o objetivo nosso não é de fazer diagnóstico, não, tá? Mas aqui, como nós estamos falando, eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Para vocês terem uma visão daquilo que nós estamos mostrando. Aqui, ó, foi seccionado, foi cortado o fígado, né? Então aqui nós conseguimos visualizar o tecido, tá? É claro que aqui é uma imagem macro, né? Uma imagem com o nosso campo visual, né? Diferente da imagem microscópica, né? Que é essa daqui, tá? Mas a gente consegue perceber o quê? Essa característica amolecida do fígado e também a coloração amarelada, tá? Cuidado, pessoal, que a bilirrubina lá, que faz acontecer a icterícia, o quinectus, né, que nós vimos lá, aquilo lá é o amarelado da bilirrubina. Aqui esse amarelado é da presença da gordura, tá? Beleza? Aqui um fígado infantil, né, um fígado de uma criança também com esteatose. Pode acontecer em criança também, professor? Pode acontecer em criança. É comum acontecer em criança? Não, é mais comum em adulto, tá ok? Porém, as crianças podem ser acometidas também. Aqui mais uma vez, mais uma imagem, tá? Os triglicerídeos acumulam-se em pequenas vesículas, né? Ou glóbulos revestidos por membranas, chamados lipossomos, tá? Que são esses vacúolos que eu falei para vocês aqui. Os tamanhos variados, tá? E eles podem se fundir e formar glóbulos maiores. Então, por exemplo, esses dois aqui estão encostando no outro. Eles podem se fundir e virar um lipossomo grandão, tá? Ok? Normalmente, pessoal, eles começam a comprimir e o núcleo das células, eles ficam para o canto. Eles são empurrados para as laterais, tá ok? Está escrito aqui, ó. O qual desloca o núcleo para a periferia da célula, tá? Então, continuando, pessoal. A etiologia e patogênese. Então, a causa, pessoal, da esteatose vai ser um distúrbio, tá? É um distúrbio que vai promover esse acúmulo. Então, como nós comentamos, nosso corpo necessita de gordura, tá? A gordura ela vai ser usada para manutenção, associar proteínas, glicoproteínas, manter temperatura, fonte energética. Então, a gordura é essencial para o nosso corpo, tá? Porém, quando eu tenho um distúrbio dessa gordura, ela pode se acumular dentro de determinadas células, causando a degeneração lipídica, não é isso? A esteatose, tá ok? As causas, elas são diversas, tá? A lesão, ela aparece todas as vezes que um agente interfere no metabolismo do ácido gráfico. Então, o principal fator aqui é a gordura, né? O ácido gráfico. Lembrando que, se você lembrar um pouco aí o que eu falei antes, professor, mas você não falou que a esteatose acontece quando tem um acúmulo de mono, de di e de triglicerídeo? Sim, mas o triglicerídeo, o mono e o diglicerídeo, todos eles, pessoal, são elementos dos ácidos graxos. Então, nós vamos ter uma falha nesse processo metabólico do ácido graxo, tá? O que vai acontecer? Aumentar a captação, podendo aumentar a sua captação, ou seja, a pessoa absorver muito ácido graxo, tá? Ou a pessoa sintetizar, produzir, né, muito ácido graxo, ou a pessoa não conseguir transportar, tem um déficit nessa utilização desse ácido graxo, ou nesse transporte, ou nessa excreção, tá? Enfim, pessoal, a esteatose ela vai surgir quando nós tivermos uma falha nesse processo do ácido graxo, tá?
tendo uma falha no processo, tanto na produção, quanto no armazenamento, quanto na captação, quanto no transporte, quanto na utilização, quanto na excreção desse ácido graxo, ele vai acabar se acumulando, tá ok? Então vamos lá. Então a esteatose, ela é causada, então a etiologia é causada por agentes tóxicos, né? Por anóxia ou hipóxia, tá? Por alterações na dieta e distúrbios metabólicos, né? E existem outras formas, pessoal, que eu não vou comentar, tá? Não vou dar ênfase, né? Eu vou comentar aqui sobre a síndrome metabólica, né? Que está aqui dentro disso aqui, obesidade e tal, alteração da dieta, que seria desnutrição, mas existem outras causas aí que eu não vou a fundo não, tá? Então, eu vou dar ênfase nesses principais tópicos aqui, tá? Então, essa lesão, pessoal, é bem mais conhecida no fígado, né? Por isso que a gente fala, que eu falei para vocês, que o fígado é o cara que mais sofre com isso, tá? Então, a esteatose, muita gente, quando você fala esteatose, a pessoa só lembra de esteatose hepática. Por quê? Porque é o fígado é o cara que mais se acumula. Porém, não existe somente esteatose hepática, tá, pessoal? Escutem o que eu estou dizendo. Não tem somente esteatose hepática. A esteatose pode acontecer em vários locais, como eu falei lá na parte anterior, né? No rim, miocárdio, músculo estriado esquelético, pâncreas, vísceras pode se acumular. Então existem vários locais que isso pode acontecer, tá ok? Em condições normais, os hepatócitos eles vão retirar da circulação os ácidos graxos e triglicerídeos provenientes da absorção intestinal e da lipólise, ou seja, daquela quebra da gordura localizada. Tá? Nas células hepáticas, os ácidos graxos são utilizados para... O que nós vamos fazer com esse ácido graxo? Tá? Nós vamos produzir colesterol, tá? E seus estéreis, né? Ésteres, que são os seus produtos, né? 2, a síntese de lipídios complexos, né, que é principalmente fosfolipídio e esfingolipídio. Lembra que isso aqui tem muito na membrana plasmática das células, então é produzido lá através dos ácidos graxos, tá? E também na geração de energia, tá, pessoal? Lá no ciclo do ácido cítrico, né, ciclo de Krebs, nós temos um processo lá dentro da mitocôndria, né, chamado de beta-oxidação, em que o corpo vai converter esse ácido graxo em acetil-CoA, né, acetil-coenzima A. E esse acetil-CoA, pessoal, ele vai virar ATP, tá? E se o corpo já não precisar de ATP, ele transforma acetil-CoA em corpo cetônico, né? Que são os cetoácidos aí, tá? Talvez, se vocês nunca ouviram falar nisso, me perdoe, tá? Mas dá uma pesquisada depois ou me pergunta aí, tá? Esses processos bioquímicos aqui, tá? Geralmente a gente vê isso aqui em bioquímica, lá na parte de metabolismo de lipídio, tá? Então, observem que, pessoal, as células do fígado, quando ela recebe o ácido graxo, que é esse cara aqui, o que ela vai fazer? Vai produzir gordura, colesterol, não é isso? Ela vai produzir um tipo de gordura mais especial, que é o fosfolipídio e esfingolipídio. Eu pulei isso aqui, né? E ela vai produzir também os glicerídeos, pessoal, que é o monoglicerídeo, diglicerídeo ou os triglicerídeos, tá? Então o ácido graxo vai virar isso aqui, tá? Quando? Quando ela chegar lá no fígado. Da onde que vem o ácido graxo? Da alimentação. E o que que o fígado faz com o ácido graxo? Ele vai trabalhar em cima dele. Vai produzir energia, né? Com esse ácido graxo, vai produzir corpo cetônico, vai produzir colesterol, né? Vai produzir esses lipídios complexos aí, né? Fosfolipídio, singolipídio, tá? E ele pode também associar proteínas aí, tá? Então, basicamente, as células hepáticas vão trabalhar em cima da gordura dessa forma aqui, tá? Esses glicerídeos, eles vão ser produzidos, eles vão ser sintetizados lá no retículo endoplasmático liso. Então, pessoal, observem que, ó, aqui está o ácido graxo, tá? O ácido graxo que ele foi absorvido, o que é esse cara grandão? O hepatócito, a célula do fígado. Então ele chegou aqui no fígado e aqui no fígado ele foi quebrado, o ácido graxo. Quando ele foi quebrado, ele vai ser lançado uma parte lá para dentro da mitocôndria, né? Que vai trabalhar no processo de beta-oxidação, lá no ciclo de Krebs, produzir aquela acetil-CoA, né? Acetilcoenzima A, aí vai virar energia, né? ATP. Lembra que uma gordura, um ácido graxo dá muito ATP? Nós comentamos isso em outro momento, tá? Ou vai converter acetil-CoA, se tiver já ATP suficiente, em
corpos cetônicos, né? Em acetatos cetônicos aí, tá? E uma parte desse ácido graxo vai para onde? Vai para dentro do retículo endoplasmático liso, pessoal, tá? O réu ali que eu coloquei ali em cima, tá? Aqui, o ácido graxo ele vai ser transformado, vai ser sintetizado em glicerídeo, tá? Então aqui nós vamos converter esse ácido graxo em glicerídeo, tá? Esse glicerídeo, pessoal, ele vai ser tanto do tipo, como eu falei para vocês, diglicerídeo, monoglicerídeo ou triglicerídeo. Nessa imagem aqui, tá mostrando que foi feito um tipo de triglicerídeo, tá? A gente chama de triglicérides, né? Talvez vocês já ouviram falar esse termo. Então, depois do retículo endoplasmático, né, que foi formado os glicerídeos, tanto bi, di ou tri, né? Ele vai ser transportado até esse cara aqui, ó. O que é esse cara aqui? Esse cara é o complexo de Golgi, aparelho de Golgi, né? É um tipo de organela que tem dentro das células aí, tá? No hepatócito não é diferente. Então, o que o complexo de Golgi vai fazer, pessoal? Ele vai conjugar, ele vai ligar, né, esse glicerídeo a uma proteína, tá? Então, ele vai formar lipoproteínas, tá ok? Lipoproteínas. E aqueles que não entrarem dentro do complexo de Golgi para se agregar a apoproteínas e virar uma lipoproteínas, o que o corpo faz? Ele consegue converter em colesterol, em fosfolipídio e em esfingolipídio, ou seja, fazer aqueles outros tipos de gordura, tá? Não glicerídeos aí, tá? E aí, pessoal? E aí as lipoproteínas vão ser jogadas, lançadas, né, pelo citossol e vão cair aqui na corrente sanguínea novamente, nos vasos sinusoides, e vão para o corpo para fazer os seus papéis aí, suas funções, tá ok? Então, o que eu queria que vocês observassem nessa imagem, tá? Aqui eu não comentei, né, que a excreção depende dos microtúbulos e dos microfilamentos. O que eu quero dizer aqui? Quer dizer que as lipoproteínas, para ser transportada do complexo de Golgi para fora, ela precisa ser conduzida por essas estruturas, né? Os microtúbulos e os microfilamentos, tá? Então, o que eu queria que vocês gravassem nessa imagem, tá? Que o ácido gráfico está vindo, está chegando no hepatócito. Se eu tiver qualquer motivo do hepatócito pegar mais ácido graxo do que o normal, eu vou ter um acúmulo. Ou seja, lembra que às vezes a pessoa fala que está com uma indução enzimática, transaminase glutâmica pirúvica, transaminase glutâmica oxalacética, né? TGO, TGP, aspartato, ASO, essa parada toda que teve uma mudança, né, da nomenclatura, mas não interessa isso que eu não queria explicar sobre isso. Mas às vezes a pessoa fala, o indivíduo está com comprometimento hepático, então ele tem uma indução enzimática, as enzimas do fígado dele tá falida, tá mal, então a pessoa não consegue degradar, por exemplo, o medicamento, a pessoa não consegue ter uma mesma ação que uma pessoa saudável poderia ter. Então, eu queria que vocês entendessem que se eu tenho uma falha no hepatócito, qualquer uma parte de transportar, se os microtúbulos e o microfilamento estão mal, essa lipoproteína, em vez de sair, ela vai ficar, não vai? Se ela ficar, o que acontece? Acúmulo de gordura. Se aqui na hora de sintetizar, se eu não tiver oxigênio aqui para usar no ciclo do ácido cítrico, que o ciclo de Krebs, o que vai acontecer? A gordura que chegou aqui para ser oxidada, não vai ser. E se ela não for, o que acontece? Vai se acumular aqui dentro. Se o complexo de Golgi, né, aqui o complexo de Golgi existe aqui enzimas que atuam aqui também para esse processo. Se eu não tenho essas enzimas, o que vai acontecer? Eu vou acumular gordura. Então, percebam que, pessoal, uma das formas mais comuns aqui é ter problema daqui para cá, tá? Nessa quebra desse ácido graxo aqui em glicerídeo. Aí ele se acumula, nós temos a esteatose, tá? Mas como eu disse para vocês, nós podemos ter outros tipos de gorduras também se acumulando, que daí nós teremos as lipidoses, tá? Ou lipoidoses, beleza? Então o que eu coloquei aqui, ó? Captação e destino dos ácidos gráficos em hepatócito. Então ele está descrevendo essa estrutura aqui, né? Os ácidos graxos circulantes penetram nos hepatócitos e são utilizados para a produção de energia na beta-oxidação, que é aqui, ó. É aquele processo de pegar o ácido graxo e transformar em acetil-CoA, tá? Isso acontece aqui nesse cara que é a mitocôndria, tá? E para a síntese do colesterol e triglicerídeos e fosfolipídios
né, no retículo endoplasmático liso. Então, ele vai usar o ácido graxo aqui também, tá? E aqui no retículo endoplasmático ele vai virar se é colesterol, se é fosfolipídio, se é esfingolipídio, se é glicerídeo, é ele que vai decidir essa parada aqui, tá? Conforme o que o corpo precisa. Lembrando que o núcleo, ele dá as regras para as organelas trabalharem, tá? No complexo de Golgi, esses lipídios complexos associam-se a proteínas e formam lipoproteínas, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês das apoproteínas, tá? Que vão ser conjugadas aqui na região do complexo de Golgi, né? Do aparelho de Golgi aí, tá ok? Essas lipoproteínas vão ser transportadas pelos microfilamentos, né? Microtúbulos ali que eu falei para vocês, tá? E vai lá para os vasos sinusoides, então isso aqui eu já tinha dito para vocês, apenas li para não ficar vago a imagem ali, tá? A patogênese, pessoal, o mecanismo patológico, tá? Então, o etilista, lembra que eu falei para vocês lá no início que aproximadamente 100% dos alcoólatras, né, desenvolvem a esteatose, né, que seria a esteatose alcoólica, seria o acúmulo de gordura pela presença, né, do álcool, o álcool causando isso aí, tá? Existem dois fatores que o álcool vai promover esse processo, tá, pessoal? Que é justamente a menor disponibilidade do NAD, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse NAD, né? NADH, FADH, né? Nicotidamina, adenina, dinucleotídeo, tá? O que significa isso, né? Esse nome esquisitão, tá? Esse cara é uma parte lá daquele ciclo de Krebs, tá? Ele que vai fazer a redução, né? A redução ou a excreção, dependendo se for NAD mais, né? Ou FAD, se for diminuir ou agregar, tá? Então, isso é outro processo que eu também não vou entrar em detalhes, mas que vocês saibam que se eu tiver menos NAD, né? Eu vou resultar nessa deficiência, né, de oxidação lá do lipídio, lá naquele processo que acontece lá no ciclo do ácido cítrico lá, tá? Se eu tenho menos NAD, eu não vou ter essa agregação. E se eu não tenho, eu não vou formar ATP. E se eu não formar ATP, qual que é a consequência? Eu vou ter, né, acúmulo, tá? Então o álcool ele faz isso, ele causa uma menor disponibilidade do NAD, tá? Outra coisa que o álcool faz, pessoal, ele causa uma maior disponibilidade de acetil-CoA. Como assim, tá? Ele vai causar um excesso da acetilcoenzima A, tá? Essa enzima, pessoal, acetil-CoA, o excesso dela vai induzir a síntese dos ácidos graxos, tá? E aí, se eu tenho um excesso dessa enzima, eu tenho mais enzima acetil-CoA, eu vou converter. Lembra que eu falei que se eu tenho acetil-CoA, eu formo ATP. Mas se eu já tenho ATP, eu vou converter acetilcoenzima A em corpo cetônico. E qual que é a consequência disso? Eu vou transformar o ácido graxo no outro tipo de gordura, tá? Então, se eu tenho mais acetil-CoA, automaticamente eu vou formar mais gordura, tá? E o álcool ele também promove essa maior disponibilidade de acetil-CoA. E outro fator, tá? O acúmulo de triglicerídeos, tá, pessoal? O acúmulo de triglicerídeos, tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque ocorre um transporte das vesículas de lipoproteínas, tá? E elas estão comprometidas devido à ação do acetaldeído e de radicais livres. De que forma, pessoal? Pensa comigo. Quando você faz uma quebra do ácido graxo, lembra que eu falei para vocês? Existe uma formação de radicais livres, que são fragmentos desse processo metabólicos que se ligam ao oxigênio. Esses radicais livres, pessoal, eles são tóxicos. O nosso corpo possui peroxossomos e outros lisossomos aí que quebram e destroem esses ácidos graxos, esses radicais livres, tá? Então, quando você acumula triglicerídeo, você automaticamente acumula também radicais livres. E quando o cara faz o uso do etanol, pessoal, esse danado desse álcool aqui, esse cara, o que ele faz? O nosso corpo não consegue quebrar, jogar o álcool fora. Quando você bebe o etanol, o corpo não consegue destruir o etanol.
O que o corpo faz para poder jogar ele fora do nosso corpo? Para ele não fazer o efeito tóxico que ele faz. O corpo tem que transformar o etanol em acetaldeído, tá? O acetaldeído é uma outra substância que é modificada à base do etanol. Então eu pego o etanol, misturo em outra coisa e vira o acetaldeído. O acetaldeído, pessoal, ele é em torno de 30 vezes mais tóxico do que o etanol. Imagina só, se o etanol já é tóxico, imagina o acetaldeído que é mais de 30 vezes tóxico. Aí sim, o acetaldeído, né, ele se transforma numa estrutura hidrossolúvel e aí o corpo consegue lançar ele na corrente sanguínea e nós vamos eliminar através da urina, do suor, não é isso? Então nós conseguimos exalar através da via respiratória e nós jogamos para fora essa substância tóxica. Então é o que eu estava querendo falar para vocês, que esse acúmulo de triglicerídeo ele vai favorecer, né, a formação, né, esse déficit aí de transporte dessas vesículas de lipoproteína. Porque se a gente voltar na imagem aqui, a gente vai entender. Se eu tenho, né, muito triglicerídeo, pessoal, eu estou formando muita lipoproteína. Se eu estou formando muita lipoproteína, eu vou ter uma deficiência de transportar essas lipoproteínas. E se eu tenho uma deficiência de transportar a lipoproteína, eu vou ter o quê? Mais triglicerídeos esperando, mais radicais livres que foram produzidos e o acetaldeído, que eu falei para vocês que é a substância tóxica, também vai estar livre aqui, tá? Isso vai fazer com que haja, pessoal, esse distúrbio no metabolismo aqui, tá? O etanol e o acetaldeído, ele vai atrapalhar esse processo de formação aqui no retículo endoplasmático, tá? Consequência disso, nós vamos ter esse acúmulo aí, tá? E o quarto que eu coloquei para vocês aqui, ó, relacionado à indução do etanol, né, ela pode ser agravada por conta da desnutrição, tá? O que quer dizer, pessoal? Que o fator nutricional, ele pode influenciar, tá? Influenciar nesse aparecimento de gordura, né, no corpo aí, principalmente no fígado, nesse caso, tá? Por que, professor? Porque, ó, pensa comigo, eu não tenho que formar as lipoproteínas aqui? Sim. E a lipoproteína é o quê? É a gordura mais a proteína. Eu vou associar as duas, conjugar, não é isso? Acontece lá no complexo de Golgi. Se o cara tem uma desnutrição, automaticamente ele vai ter menos proteínas. Se ele tem menos proteínas e ele tem a gordura, o que vai acontecer? Você não vai conseguir formar essas lipoproteínas, tá? Então, você não tendo essas lipoproteínas, você vai ter aqui, ó, a produção de triglicerídeo, porém você não está conseguindo conjugar. Você vai acumular aqui dentro do fígado a gordura. Beleza? Eu acho que deu para vocês entender o que eu quis dizer, tá? Aqui nós conseguimos mais uma vez verificar e explicar aquilo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Que é o aumento de radicais livres, o aumento da acetil-CoA, o aumento do acetaldeído, a menor quantidade de NAD e a menor quantidade de lipoproteína, isso pode resultar na formação do acúmulo de gordura, tá? Lembrando que depois eu vou mandar esses slides, tá, pessoal, para vocês dar essa olhadinha aí, tá? Recapitulada, tabajara aí. A condição que eu coloquei para vocês aqui, ó, né? Causas, né? Então, a hipóxia ou anóxia, tá? O que vai acontecer, pessoal? Nesses estados em que haja uma diminuição, uma hipodiminuição, oxigênio, né? Ou anóxia, ausência de oxigênio, eu vou tendo menos oxigênio, no caso, por exemplo, de anemias, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, aqueles processos, né, em que eu preciso, né, transportar o oxigênio e esse oxigênio ele está deficiente, a gente vai ter uma anóxia. Então, uma anemia, você tem menos glóbulos vermelhos, menos oxigênio sendo transportado. Uma insuficiência cardíaca, você tem um coração batendo, né, com a força menor, então menos oxigênio vai ser circulado pelo corpo. Então, são exemplos aí em que nós vamos ter uma hipóxia ou uma anóxia, tá? Tendo essa menor disponibilidade, pessoal, de oxigênio, o que vai acontecer? Lá com aquele ciclo
que produz o ATP, que produz energia, ele não vai conseguir produzir ATP, porque para produzir ATP eu preciso do nutriente, mas eu também preciso de, né, ATP, de energia, tá? Então, qual que é a consequência disso, pessoal? Eu não vou conseguir ocorrer essa produção de forma suficiente, tá? Nesse caso, a gente vai se apresentar esteatose. Por quê? Porque a boa parte desse aumento do ácido graxo, ele vai ser produzido a partir desse acetil-CoA, tá? E ele vai acabar se acumulando nas células, né? Porque não ocorreu essa oxidação, essa quebra do acetil-CoA de forma suficiente. Então, se eu tenho pouco oxigênio, eu produzo menos energia, não é isso? E automaticamente eu preciso de energia para me poder utilizar nesse processo de produção. E aí, se eu tenho menos ATP, né, o acetilcoenzima que seria convertido no processo para produzir energia, eu não vou conseguir quebrar ele. Por quê? Porque eu tenho pouco ATP. E se eu não conseguir degradar a acetilcoenzima A lá no ciclo de Krebs, ela vai se acumular. Então eu vou ter um aumento da quantidade de gordura, tá? E o segundo aí, pessoal, né, os ácidos graxos, eles encontram em grande quantidade, né, de alfa-glicerofosfato, tá? Formando triglicerídeos e se acumulando. O que acontece, pessoal? Os ácidos graxos, pessoal, aqueles que, uma grande quantidade deles, quando você quebra um ácido graxo, você libera várias substâncias, tá? Quando você tem uma quantidade pequena de glicose, o corpo também consegue fazer glicose, mas quebrando o ácido graxo. Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando você quebra um ácido graxo, para você produzir glicose, você libera esse alfa-glicerofosfato. Quando você libera esse alfa-glicerofosfato, pessoal, esse processo, né? Porque a gente faz isso para quê? Para poder, o cara precisa produzir ATP, mas ele tem que quebrar o quê? Ele tem que quebrar uma glicose, que é rápido, mas se ele tem pouca glicose, o que o corpo faz? Ele tem que fornecer. Tem órgãos, pessoal, que se alimentam exclusivamente, por exemplo, o encéfalo, ele vive exclusivamente de glicose. Então, se tiver uma diminuição de glicose no corpo, o corpo vai quebrar a gordura, o ácido gráfico, formando glicose, tá? Esse processo, pessoal, é chamado glicogenólise, tá? E esse processo, quando você faz esse processo de quebrar o ácido graxo para formar glicose, você acaba liberando uma grande quantidade de glicerofosfato, tá? E essa quantidade de glicerofosfato, ele vai se unir, vai se formar triglicerídeo, tá? O corpo vai pegar esse glicerofosfato, ele vai conjugar ele, tá? E vai formar triglicerídeo. E esse triglicerídeo formado vai se acumular, tá? E a outra colocação que eu coloquei para vocês aí, né, que essa redução do ATP ela vai dificultar a síntese de lipídio complexo, né, que são aqueles esfingolipídios, fosfolipídios lá, tá? E o corpo ele vai diminuir a utilização do ácido graxo e do triglicerídeo, tá? E eles vão acabar tendo o seu acúmulo também no corpo aí. Quanto à desnutrição proteico-energética, pessoal, às vezes eu falo aqui, parece que eu não ando, né? Já vou finalizar a aula nesse slide, pessoal. Tá? Essa desnutrição proteico-energética, tá? Existem dois fatores importantes, né? Um, a carência de proteína e dois, a ingestão calórica deficiente, tá? A ingestão calórica deficiente, tá? Essa carência de proteína, nós vamos ter o quê? A diminuição na síntese das apoproteínas. Se eu tenho menos proteínas, já comentei isso com vocês. Eu vou ter dificuldade para agregar a proteína ao lipídio, porque eu estou comendo pouca proteína, tá? E essa redução, né, vai formar, de formar glicoproteínas, nós vamos ter a excreção de triglicerídeos, e eles vão acabar se acumulando, tá? E dois, a ingestão calórica deficiente, aquela pessoa que ela ingere calorias em quantidade diferente, nós vamos ter uma mobilização de lipídio no tecido adiposo, que é aquilo que eu falei, o corpo vai atacar o tecido adiposo para tentar
fornecer energia aí, tá ok? Só que a pessoa ela não tem um déficit só de gordura, tá? Ela vai estar associada a outros tipos, então geralmente ela vai apresentar esse acúmulo de gordura no fígado, tá? Então a gente pode ver que as crianças, a maioria delas tem ascite, ó. Isso aqui é essa barriga d'água, talvez isso aqui pode ser esquistossomose também, eu não posso afirmar, né? Pode ser questão de saneamento básico, né, obviamente, mas associado, pessoal, se for esquistossomose, talvez vocês já viram, né? Aquela formação do líquido peritoneal aqui, né? Mas enfim, em crianças, pessoal, com desnutrição proteica grave, pode haver a esteatose e também em outros órgãos, tá? Como o coração, os rins, os músculos esqueléticos e o pâncreas aí, tá? Pessoal, na próxima aula eu vou finalizar isso aqui, tá? O tempo já estourou aqui, toda vez eu não consigo cumprir o tempo certo, eu sempre falo mais, mas na próxima aula eu vou continuar daqui, beleza? Falando sobre eu tô quase finalizando essa parte aqui. Aí eu já vou pegar a degeneração de carboidratos e vou finalizar essa parte, a gente vai entrar em outros tópicos aí, tá? Pessoal, vou deixar umas questões para vocês tentarem responder, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição, tá? Para tentar responder. Obrigado por me ouvir, desculpa aí se não consegui atingir o que eu queria, mas próxima aula eu posso tentar responder talvez alguma dúvida que surgir, tá? Deus abençoe vocês, espero que vocês aproveitem. Um bom final de semana, né, para vocês e até a próxima. Valeu! Yeah.